Qual a relação com o profissional que a todo momento precisa resolver problemas da prática? Ou seja, o profissional pesquisador ou o perfil de profissional que tem que ter essa relação com o pesquisador de alguma forma? Difícil. Bem, um profissional tem que ter um quê de pesquisador, porque ele tem que conseguir identificar os problemas. Quando nós vamos fazer uma pesquisa, nós buscamos problemas para investigar. Ser pesquisador é gostar de viver na incerteza, que a maioria de nós não gosta. Nós gostamos de viver num mundo de certeza. O pesquisador é meio kamikaze, meio maluco, porque busca sempre a incerteza. Onde tem dúvida, para aí poder investigar. Então, esse sentido de buscar o problema, o profissional também tem que ter. Aonde está o problema quando nós falamos na execução? O meu aluno não sabe, ele não consegue executar. Por que ele não consegue executar? E aí eu também tenho que ter hipóteses. Mas as minhas hipóteses, eu só terei hipóteses se eu conhecer a parte teórica. Senão não tem hipótese. Eu vou na tentativa e erro. Eu fui um pouquinho, vai ser rápido, esta é a sua vida. Eu fui técnico de voleibol. Aí tinha uma menina que ela veio jogar, ela era do atletismo. Teve gente que já escutou essa história. A menina era muito forte, saltava muito, perfeita para jogar voleibol. Ela só não tinha um relógio quando ela jogava, então ela não conseguia acertar o tempo de bola. O problema dela tinha uma relação com a pesquisa que eu mostrei, que é do nível de desenvolvimento das habilidades fundamentais com as habilidades específicas. Só que o dela era antes ainda, era o nível de desenvolvimento de uma capacidade motora, que é o timing, que é o componente de uma habilidade de voleibol, como a cortada e bloqueio, que eu tenho que organizar os meus movimentos de acordo com a velocidade, a altura da bola. Se eu sou uma pessoa que não testa hipóteses, eu vou ficar repetindo aquela execução da menina umas 487 vezes. Não dá certo, repete mais 487 vezes, até uma hora que talvez ela consiga acertar. Ou quando ela estava fazendo a cortada, eu tinha que olhar como é que estava a execução da cortada. Ela tinha um padrão do movimento da cortada, que é a habilidade específica, perfeito. Ah, tá bom. A cortada exige combinar habilidades fundamentais: correr, saltar e rebater. Ela conseguia fazer isso corretamente? Ela combinava facilmente essas habilidades? Sim. Então essa hipótese já foi negada. Não é esse o problema. Como não foi a primeira hipótese, que é a execução da cortada. Então foi para a terceira. É um nível mais anterior ainda. Ela tem as capacidades motoras necessárias para executar? Não. Essa capacidade timing dela era extremamente pobre, ou pouco desenvolvida, e pode ter uma relação com a atividade que ela exercia, que ela praticava atletismo, salto em altura, que não depende em nada de um estímulo externo, somente dela organizar os movimentos dela e o sarrafo está lá parado. Ninguém sobe ou desce o sarrafo na hora que a menina ia saltar. Então, eu vou testando hipóteses e vou vendo o que pode acontecer. Quando eu vou lá para a última hipótese, nas capacidades motoras, ela não tem essa capacidade motora bem desenvolvida. Então, eu vou trabalhar esta capacidade motora. E aí, ela melhorando a capacidade motora do timing, ela melhorou a habilidade específica da cortada. Então tem uma relação direta na forma de pensar. Primeiro, testar hipóteses.
E segundo, as hipóteses eu só testo se eu tenho conhecimento teórico. Sem conhecimento teórico, não existe testar hipóteses. Vocês vão no chute. Ou seja, não tem outra saída a não ser se sustentar no conhecimento científico. E muitas vezes o que a gente tenta colocar na cabeça de quem está lá na sala de aula é isso, é onde você vai se sustentar. É no profissional que você acompanha e tem uma bagagem prática muito grande, você aprende a replicar com ele, como o professor Herbert falou durante a palestra, ou você está se fundamentando em algo que foi testado e que foi aceito pela sociedade acadêmica de alguma forma, que em algum momento pode não ser mais uma verdade, mas que até o momento é pelo menos o mais certo, o mais seguro para se utilizar como nosso alicerce, né? Uma parte disso é muito importante a visão de ciência, que fala que até o momento nós podemos ter suporte em algum conhecimento científico. Ciência a gente nunca comprova, nós confirmamos. Até alguns anos atrás, o ovo era um vilão enorme para o colesterol. Hoje não. O conhecimento vai caminhando e se tem novas informações que nós vemos, o que era verdade até ontem não é mais hoje. Eu vou fazer uma pergunta minha e depois eu volto aqui. Acho que a gente vai ter um tempinho. Meu relógio é sempre 7 minutos adiantado, então vai ter tempo. Se a sua pergunta for difícil, eu vou descontar depois lá na sua tese. Tá bom. A gente está vivendo, né, atualmente no Brasil uma questão que nos dói muito, que é a questão relacionada aos cortes nos investimentos que estão relacionados à produção de conhecimento, à ciência, né? A gente está perdendo muito com isso. Ultimamente isso está sendo, acho que é a questão mais discutida no nosso meio. E a gente vê muito, né, durante a graduação, quando vocês pegam algum artigo para ler, quando a gente tem contato, a gente vê assim, nossa, mas isso está em inglês? Olha, deixa eu ver de onde que é isso. É da Alemanha, da Inglaterra, é dos Estados Unidos. E a gente vê do Brasil, mas muito pouco. Professor, na sua opinião, por que nós estamos tão atrasados? Hoje a gente vê essa questão dos cortes, mas isso vem de quando? Bom, se nós formos ver as universidades nos países mais desenvolvidos, nós temos universidades de 400, 500 anos. As universidades brasileiras são muito novas. A pós-graduação no Brasil, na área da educação física, começou na década de 80. Os primeiros doutores que voltaram formados em educação física, tiveram que fazer fora, foi na década de 80. Enquanto, se nós formos em outros países, as universidades já existem há muito mais tempo. A Austrália tem em torno de 240 anos. As universidades deles são o dobro de idade da nossa, apesar do país ser metade da idade do nosso. Então, a cultura de universidade, a cultura de produzir conhecimento, de investigar, né? Fazer pesquisa para dar sustentação à intervenção profissional, existe há muito tempo. Então, no Brasil isso é novo. Nas outras áreas, se você for em outros países, as pessoas fazem doutorado não para estar na universidade, mas para ir trabalhar. Enquanto no Brasil, se falar, está fazendo pós-graduação, vai trabalhar na universidade com pesquisa. Lá já tem um campo lotado de doutores nas universidades, mas a sociedade reconhece que quem tem essa formação consegue ter um espírito crítico maior, ter uma maior capacidade de testar hipóteses, de achar soluções,
tem mais conhecimento, então o mercado de trabalho também busca essas pessoas com mestrado, com doutorado. Essa é a primeira parte. Agora a segunda parte, a educação física está à frente, e aí pouquíssima gente sabe disso, a educação física está à frente de áreas como medicina, engenharia, biociências, está à frente dessas áreas em relação à média de produção mundial. A educação física está a 0,86, 0,87 da média mundial. A medicina está 0,6. Apesar de ser uma área que tem muito mais status, é muito mais reconhecida, comparando com a média mundial, nós estamos melhor do que eles. Como que é produzido no mundo, em cada área. Então nós não estamos tão mal. Nós não somos tão bem reconhecidos. Agora, como é muito pouco o tempo, a história da pós-graduação no Brasil, vocês ou nós, né, temos muito mais ativos pessoas de fora do que pessoas do Brasil. Legal, até porque quem chegou, né, nos colonizou, trouxe literatura.